Vamos tocar aqui o nosso grande barquinho aqui, onde quem está ali comandando é Jesus Cristo, mas nós queremos agora falar para você também, papai e mamãe, porque mudar de escola nem sempre é uma etapa muito fácil aí na nossa vida e na vida da criança. A adaptação é um período que mais exige atenção dos pais. E é sobre isso que nós vamos falar agora com a psicóloga Roneida Gontijo Couto, que está aqui com a gente. Roneida, muito bom dia, tudo bem com você? Bom dia. Que honra gigante tê-la aqui no nosso programa, Nosso de Tudo Um Pouco. Esse programa aí que é a revista cristã eletrônica da família brasileira. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto de mudar. Aí eu pergunto para você, quando é a hora de mudar de escola? O que os pais têm que levar em consideração para mudar um filho de escola? Bom, Sérgio, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, o que está levando esse pai a pensar numa possibilidade de mudança da escola do filho? São vários motivos, né? Inicialmente, nós temos a questão da mudança até de cidade. Isso daí é uma necessidade mesmo, né, dessa mudança. E os outros motivos mais comuns são mudar meu filho para outra escola. Tem vários motivos que levam os pais a isso. Uma insatisfação dele com a escola, uma insatisfação do filho com a escola. Então, a gente precisa de avaliar realmente qual é esse motivo. Até existem os motivos, Roneida, me permita até entrar aqui, também aqueles que a própria criança ela muda assim de etapas e faz se necessário outros objetivos também. Isso tem que ser levado em consideração, não tem? Sim, sim. Por exemplo, sai da educação infantil, vai para o ensino fundamental. Escola. Essa mudança é uma mudança mais natural, que eu poderia falar assim. Por quê? Todos os coleguinhas estão mudando. Então, não tem mais aquela etapa na escola, então todos vão ter que escolher uma outra escola. Mas a criança, ela consegue, por exemplo, agora já pelo olhar da criança, ela já consegue entender ali, ó, todos os coleguinhas vão mudar, mas de repente um vai para a escola A, outro para B, outro para C, e quando vai para outra escola, talvez fique em salas, classes diferentes. Como fazer a criança entender isso que seria natural? Tá, ela é claro que ela vai tender a querer ficar com os coleguinhas que eram mais próximos, né? Mas isso não sendo possível, eu acho que cabe sim aos pais a responsabilidade mesmo dessa nova adaptação, que vai ser uma adaptação não só para a criança, mas para o aluno também, para o filho também. Então, como que é feita essa adaptação para ela ser menos sofrida, menos dolorosa? É a questão mesmo dos pais conhecerem o espaço físico, deles conhecerem quais os projetos que a escola oferece, o que a escola está oferecendo, a rotina dessa escola e tentar se adaptar a essa nova rotina, né? São participar das atividades, das festividades que tem na escola, que é oferecido, a rotina dos novos colegas, o que esses novos colegas eles estão fazendo naquele momento, quais são as atividades que eles mais gostam e tentar ir descobrindo juntamente com o filho esse momento. São novas descobertas e a criança, ela precisa de estar aberta e a família também aberta a receber essas novas informações e experiências. Dentro desse contexto, por exemplo, hoje a gente tem acompanhado e muitos são os casos que acontecem assim, Roneida, a grana encurtou dos pais. Aí vem aquele choque talvez de uma escola particular para uma pública. Como deve ser o trabalho dos pais com essa criança, uma vez que ela tem ali um padrão, um nível de amizade e tudo, talvez na escola pública, a rotina da escola é diferente, das crianças, das demais, como trabalhar isso? Sérgio, essa questão dessa adaptação, né, por necessidade, realmente, eu acho que o trabalho ele tem que ser feito primeiramente em casa, no âmbito familiar, no sistema familiar ali. É a questão dos valores, é a questão de trazer um pouco mais essa família para a necessidade, o que está acontecendo, colocar realmente essa criança, por menor que seja, mas ela precisa de entender a situação que está diferente dentro daquela família. Não tem que ser desenhado um monstro para ela, né? Não, isso é uma coisa... O que a criança... A criança não pede tanto igual um adulto, por exemplo. A criança, ela se satisfaz com poucas coisas. A gente transfere essa expectativa para a vida da criança? Sim, com certeza. Isso é transferido, porque a criança, para ela,
tão pouca coisa já é satisfatório para ela. É um brincar com o pai, é o sair, ir na pracinha, brincar, jogar uma bola. Isso são coisas que não relativamente simples, né? São coisas simples da vida. A criança não faz, não tem a necessidade de coisas absurdas como o adulto hoje em dia tem, né? A cobrança é muito menor. E às vezes a preocupação realmente ela é muito maior dos pais do que com a criança. A criança às vezes nem percebe uma dificuldade financeira, por exemplo, que os pais estão passando se os pais não passarem aquilo para ela. Ela não consegue perceber. Ela não tem essa noção da grandeza, né, do que o dinheiro realmente, né, a questão pode influenciar nessas decisões. Exatamente. Agora, e a participação na escola dos pais, que eu acho que assim, eu falo isso como pai e participo, mas para o pessoal que está em casa, como deve ser a participação dos pais nesse período de transição? O pai deve estar lá, deve conversar com os professores, supervisores, as orientadoras ali. Sim. Existem as primeiras reuniões da escola, onde que é passado ali a rotina da escola, o que vai acontecer ao longo do ano. Então, tudo isso é muito importante realmente o pai estar aberto a participar junto com o filho da escola. Esse é um dos primeiros momentos ali. Esse pai também está aberto a conhecer outras famílias, os coleguinhas, deixar esses coleguinhas fazerem parte também dessa rotina familiar do próprio filho. Por exemplo, fazendo passeios juntos, encontrando na escola, criando momentos mesmo de interatividade entre essas crianças. Isso é muito importante. E, consequentemente, vai acontecer até mesmo a questão dos pais também, dessa socialização dos pais. Isso é um ponto fundamental, sim, para uma boa adaptação da criança na escola. E está sempre em alerta mesmo, acompanhando a parte pedagógica do filho também, né, os deveres, enfim, ser participativo. E aquilo, voltando novamente, ser participativo é muito mais simples do que a gente imagina. Roneida, vale nesse caso aí dessa mudança de escola, vamos dizer que por uma necessidade, não é capricho nem de A nem de B, por uma necessidade. A criança, ela se adapta fácil ao meio? Muito mais fácil do que o adulto, com certeza. A criança leva-se um tempo, sim, mas é muito mais rápido do que a adaptação de um adulto. A criança, ela se ressente, claro, dessa mudança, naturalmente. Mas ela se adapta, né? Sente, Sérgio, mas ela se adapta muito mais rápido. O tempo é muito mais curto para a criança de adaptação do que para um adulto. Ela vai sentir falta, sim, mas ela vai ter tantas novidades, tantas coisas diferentes e principalmente sendo oferecido isso para a criança, que ela vai estar muito mais feliz ali em um tempo muito mais curto do que a gente imagina. E no caso, por exemplo, assim, se a gente fosse pensar, seria em termos ideais, seria nas mudanças de ciclos. Igual você tem aqui a do ensino fundamental para o ensino médio, do ensino da educação infantil para o fundamental. Essas transições, elas já são naturais, inclusive até mesmo dentro das próprias escolas, estruturas físicas, por exemplo, na escola onde meus meninos tem as séries iniciais, séries finais, então a criança muda de locação, então isso tudo já faz parte do contexto. Ela já vê um irmão, vê um colega, já passando por isso. Agora, como lidar também quando se faz necessário, Roneida, por exemplo, aquelas mudanças, talvez, por exemplo, de um pai que está lá no Rio de Janeiro e a criança está toda matriculada, tudo certinho lá, e ele recebe uma promoção e uma transferência do trabalho e tem que vir para Belo Horizonte. Mudança de estado, mudança de cultura, mudança de clima, mudança de tudo. Como trabalhar a criança bem com isso? Até só para complementar, faça necessário ali uma ajuda profissional, um psicopedagogo, uma psicóloga também? Tá. Olha só, cada caso é um caso. Eu posso te falar até por experiência própria, Sérgio, que eu já passei 2 vezes por esse momento, como mãe, tá? Cada criança responde de uma forma. É claro que pode ter pessoas, crianças, que vão precisar sim de uma ajuda,
né? Porque a adaptação está sendo tão sofrida que aquilo está causando outros transtornos para ela. Quais são os mais comuns? Tristeza, não querer sair, não querer conversar com os colegas. Rendimento escolar cai? Rendimento escolar pode cair, um sinal? Sim, com certeza. Rendimento escolar, eu falo que assim, ele é o termômetro para um tanto de coisa. Se a criança realmente ela não vai bem em alguma, não é nem só a questão do aprendizado, não. A questão emocional influencia muito no resultado, sim, desse rendimento escolar. Mas, então, são vários fatores que podem acarretar realmente esse sofrimento ou não. Agora, você me perguntou, sempre vai ter que buscar um profissional? Nem sempre. Não necessariamente. Não, às vezes a criança vai, conforme eu te falei, é muito natural e ela vai ter tantos ganhos. E é importante que os pais mostrem isso também. Quais são esses ganhos que estão tendo, né? O que está acontecendo? Para ela realmente conseguir fluir, porque a vida é isso, a vida é feita de mudanças, de adaptações, de inovações, então já é até um preparo mesmo, é um crescimento para a vida, né? É o fortalecimento das asinhas para bater, alçar grandes voos, exatamente, né? Exatamente, então eu acho isso sim importante, não vejo isso como algo negativo. Eu acho que realmente é um crescimento e um fortalecimento para a família de modo geral, não só para a criança, mas para todos. É a ótica, né, do copo meio cheio, meio vazio. Vamos olhar pelo lado de o copo tá meio cheio, né? Sempre. Trazendo esse otimismo, porque isso é aquilo que os pais já podem transmitir para as crianças, né? Até já para essa expectativa, né? Exatamente, é isso aí, realmente. Gente, olha só que bate-papo gostoso que eu tive aqui com a Roneida Gontijo Couto, que é psicóloga, e ela veio nos falar aí sobre essas adaptações, aquilo que devemos ter ou fazer caso a gente precise mudar as nossas crianças de escola. Roneida, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. A participação. Volte também. Sempre o programa aqui à sua casa. Foi um prazer enorme, Sérgio, estar aqui com vocês e todos os telespectadores aqui. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.